e vou buscar a aula. Então, o nosso caso hoje que a gente vai ver não é inventado, tá? Ele é um relato de um caso que foi analisado num artigo. Foi de um atendimento em psicoterapia breve e dinâmica, pode ser também utilizado com este nome, né? Muita gente chama de PDB, tá? E a autora é Simone Salviano Alves. Quando a gente fizer a análise dele, eu envio o artigo todo, tá? Então, vamos lá. O relato do caso. Vocês chegaram a ler? Ou não? Não, né? Sim. Eu não. Então, vamos ler juntos? Então, vamos lá. Relato do caso. Fátima, eu li. Cleusa, leu? Li. Tá. Bom, vamos ler junto aqui, que pode ser que alguém não tenha lido. Ô, Fátima. Vamos lá. João, nome fictício. 26 anos, sexo masculino. Ó, vai anotando bonitinho aí, porque isso você tem que mandar para mim, tá? Por e-mail, tá? Vamos lá. Nome, João. 26 anos, sexo masculino. Solteiro. Caucasiano branco. O que é caucasiano? Aposto que alguém pensou assim, a Fátima boiou ali, né? Pôs caucasiano, o que é isso? Caucasiano é pessoa que é da Europa, que tem essas raízes lá. Então, usa esse termo, caucasiano branco. Brasileiro, segundo grau completo, trabalhador autônomo, evangélico, estatura e peso médio, tá vendo? Olha que ela olhou tudo. Proveniente do estado da Paraíba, Brasil. Quais foram as impressões que essa psicóloga teve dele? A gente tem que pôr isso quando a gente vai fazer nosso relatório? Tem. Porque a gente vai atender tanta gente que se a gente não fizer isso, quando a gente pegar o prontuário, a gente vai falar assim, quem é essa pessoa? Como ela chegou aqui? Tá? Principalmente quem for para a instituição, o setor público. Aí que tem que ter mesmo. Na primeira sessão, João chegou pontualmente, mas demonstrando receio em relação ao ambiente. Aguardou ser chamado para entrar na sala e só sentou quando foi solicitado. Após as devidas apresentações, afirmou não saber como funcionava a terapia e que havia procurado por orientação de um amigo. Então, aqui a gente já mostra ele meio quê? É uma prova que eu vou ter de pós, então tem que ficar mais atento. Oi, gente. Como é que vocês já começam a ver ele? Aguardou ser chamado para entrar na sala e só tentou quando solicitado. O que vocês conseguem ver? Alguma coisa já? Ou não conseguem ver nada? Isso que eu estou pedindo eu estou pedindo assim, o que vocês conseguem ver? Isso chama hipóteses, o quê? Psicodinâmica, como ele é, tá? Então, vamos continuar. A terapeuta fez esclarecimentos acerca da psicoterapia breve, de modo geral, percebendo interesse e um bom nível de compreensão. Deixa eu aceitar mais gente aqui, peraí.
bom nível de compreensão. Lembram que para fazer psicoterapia breve, isso tudo aí tem que ter, por parte dele. O desenrolar positivo do encontro possibilitou o estabelecimento do vínculo terapêutico já na primeira sessão. A gente lembra que se ocorrer a transferência, existe alguns casos que a gente vai deixar isso acontecer, mas o importante é esse vínculo aí, é como que a gente vai perceber o sujeito com a gente. Queixa principal. Isso vocês vão ter que ter no caderninho seus, em uma folha, tudo isso aí, tá, gente? Queixa principal. Ao ser questionado sobre o motivo da procura, João mencionou o fato de não conseguir sucesso nos exames de autoescola, apesar de já ter tentado 4 vezes. Então, esse foi a queixa. E nessa queixa, ele fica assim, porque meus colegas, eles conseguem passar. Meus colegas falaram que é só eu ter calma, porque meu colega, ele ficava muito falando dos amigos. Dele mesmo, ele não falava, ele ficava na queixa. Aí, quando ela faz esse movimento, mas e aí? Mas e você? Aí aparecem os sintomas. Ele diz, eu estou com insônias, pesadelos constantes, tá? Que envolviam conteúdos de agressão e humilhação, reações de fuga e esquiva exageradas, especialmente em relação a atividades que envolvessem o uso de motocicletas ou a conversas que relacionadas à sua família. Falta de concentração, prestam bem atenção nisso, falta de concentração, depois a gente vai ver o porquê disso, tá? Lá na frente. Especialmente no trânsito. Episódios de pânico, taquicardia, transpiração, tremores e medo de morrer. E a referida dificuldade em conduzir moto. Aí vem a história dele. Então, ela faz uma síntese da história pregressa e atual. Até os 6 anos de idade, João morou com seus pais e os irmãos, desfrutando de uma família bem estruturada. Seus pais sofreram um acidente de automóvel em decorrência do qual a sua mãe faleceu. O pai, então, começou a ingerir bebidas alcoólicas de forma abusiva, chegando a entregar os filhos a parentes e desaparecer. Separado dos irmãos, João passou a morar com a avó paterna e um tio. Nessa época, começou a ser responsável por todas as atividades domésticas, lavar, passar, cozinhar e varrer, enquanto a avó e o tio permaneciam deitados, fumando, tomando café e vendo televisão. Só aos 10 anos, só aos 10 anos, deixa eu admitir aqui que senão tampa, começou a estudar. E aos 13 anos começou a trabalhar como entregador de gás, fazendo as entregas em uma bicicleta. Nessa época, precisava realizar as atividades domésticas, estudar e trabalhar. Por conta
do acúmulo de tarefas dele, a avó sempre passava perto para acompanhar as atividades dele do serviço doméstico, alegando que estava sendo mal feito. Quando não gostava do resultado, a avó repreendia o neto com agressões físicas e verbais. Ao completar 18 anos, João realizou o que ele disse ser o seu maior sonho na época: sair de casa e morar só. Ele se mudou para uma cidade vizinha e conseguiu um emprego de caixa de supermercado, morando sozinho ali por uns 3 meses, até conseguir um amigo para dividir as despesas de um apartamento. Então, ele é um cara que a gente vê que ele corre atrás, né? Apesar de tímido, lembra quando eu falei assim? Ele só se sentou quando ela falou assim: pode assentar. Ele estava meio assim, ó. Apesar de tímido, relatou conseguir se relacionar satisfatoriamente com as pessoas, principalmente no ambiente de trabalho. Aí, aos 24 anos, deixa eu só puxar, peraí. Aos 24 anos, nos tempos livres, começou a vender roupas de porta em porta para complementar a renda e, assim, poder comprar uma motocicleta. Realizou a compra aos 25 anos, mas, como não tinha muita prática, passou a receber instruções de direção de um amigo. Logo, começou a conduzir o veículo sozinho, apesar de ainda não possuir a carteira de habilitação. Com maior facilidade de se locomover para vender roupas, João abandona o emprego fixo. Depois de muito tempo sem ver a avó, em um dia de trabalho com essa moto, vendendo roupa porta a porta, João a encontrou ocasionalmente na rua. Ao reconhecê-lo, ela se dirigiu até ele, que estava em sua moto, parado em um sinal de trânsito, e o agrediu com uma bolsa, no momento em que João dava a partida no veículo, provocando uma queda que provocou uma forte pancada na cabeça. Lembra quando eu falei para vocês assim? A gente vai ver muitas histórias que a gente vai falar assim: meu Deus, isso aí acontece? Então, isso é para vocês verem que isso aqui, que a avó bate nele, foi verídico, tá, gente? E aí a gente fica assim: como, né? Como que aconteceu isso? Em decorrência disso, ele passou 2 dias no CTI e aproximadamente 2 meses com a perna direita imobilizada. Na ocasião, por não possuir a carteira de habilitação, a sua moto foi apreendida. 5 meses depois, já recuperado, João voltou a trabalhar com vendas, utilizando a moto de um amigo. Resolveu iniciar as aulas na autoescola para obter a carteira e realizar o seu trabalho de forma legal. Porém, nas 4 tentativas feitas, até a primeira sessão de terapia, sofreu com todos os sintomas anteriormente citados e, consequentemente, não obteve êxito. O paciente relatou
ainda que passou a ter uma dificuldade repentina para conduzir o veículo em questão, mesmo para fazer as vendas como de costume, pois não conseguia se concentrar como antes no trânsito, e por isso tinha receio de sofrer outro acidente. Os prejuízos físicos e materiais que resultaram do acidente foram apontados por ele na tentativa de justiçar as dificuldades que se apresentavam, mas também foi relatada a associação direta do veículo à imagem da sua avó. Bom, os principais, deixa eu ver, peraí, isso. Os principais sintomas apresentados por ele foram insônias, pesadelos constantes que envolviam conteúdos de agressão e humilhação, reações. Opa, peraí. Reações de fuga, esquiva exageradas, especialmente em relação a atividades que envolvessem o uso de moto ou a conversas que é relacionadas à sua família. Falta de concentração, especialmente no trânsito, episódios de pânico e dificuldade de conduzir moto. Em súmula, o que a gente tem? Paciente lúcido, cooperativo, globalmente orientado, memória boa, inteligência, senso-opção, linguagem sem alterações, consciências do eu preservada, humor ansioso, vontade e pragmatismos preservados, consciência da dificuldade atual e imagem narcísica levemente alterada. Atividade nossa, qual que é? Bom, lembram que eu mostrei vocês aquele desenho, lembra? Que tinha no final o foco e aqui ele ia crescendo. Então, a gente nunca vai começar pelo foco. Nós vamos começar sempre pela hipótese diagnóstica. Qual que é a hipótese diagnóstica dele? A hipótese do diagnóstico dele. O que ele tem? Qual que é, na parte clínica, psicológica, o que vocês perceberam? Síndrome do pânico. Síndrome do pânico, muito bem, nota 10, isso mesmo. Aqui, ó, a hipótese foi transtorno do estresse pós-traumático, tá? Prestam bem atenção, o estresse, ele nunca não, nem sempre ele vai acontecer no momento, ele pode acontecer daí a 6 meses. Então, vejam só, o que ele já passava com essa avó. Depois a avó bate nele, né? Ele tá parado, ela vem e o agride. Aí ele vai e cai. Então, a associação disso aí tudo trouxe o quê? Estresse pós-traumático, tá? E aí, o estresse pós-traumático vai sempre invocar sentimentos de medo, desamparo e horror. Então, o que ela vai trabalhar? Estresse pós-traumático. Agora, ela vai ter que saber se é em relação a tirar a carteira, certo? Ou se é da avó. Porque essa avó está bem presente aí, né, gente? Tá ou não tá? O que vocês acham? Sim. Está. Acho que Muito. Muito presente. Muito. Então, a gente vai... É nesse momento que nós vamos
pegando essas histórias até chegar nesse foco aí. O que eu vou trabalhar? É a avó ou é a tirar a carteira? O que é mais importante para ele? Falar dessa avó ou tirar a carteira? E aí eu Eu acho que é da avó, né? vamos ver. Ele associa a avó com a moto? Vamos ver. Vamos lá. Aí nós falamos agora, gente, é hipótese. Pode ser que a gente muda isso. Pode ser que depois eu falo, não é isso, não. Isso outro diagnóstico. Não tem problema. Mas essa hipótese a gente tem que estar fazendo. Vamos lá. Hipóteses psicodinâmicas. O que é isso? Quem lembra? Vamos lá? Hipótese psicodinâmicas. Olha, é como ele está. Como é que Ele é. Como ele é. dificuldade em elaborar o evento traumático vivido, dificuldade em relacionar o evento estressor com a problemática apresentada, sentimento de culpa em relação ao evento traumático e frustração por não ter sido aprovado nos exames da autoescola. Então, eu já tenho as hipóteses do diagnóstico dele e tenho essa psicodinâmica. Agora, sou eu, no atendimento lá, que tenho que visualizar qual que é o foco dele, qual que é esse desejo dele neste momento. Se a gente volta, deixa eu bater aqui. Se a gente volta aqui, nós vamos entrar agora no foco. Qual será o foco? Valendo 1 milhão. A carteira. Hã? Tirar a carteira. Milho grande. Aqui, hã? Tirar a carteira. A Quem carteira. dá mais? É. Falta 3 minutos, daqui a pouco eu estou voltando. Quem dá mais? A carteira? Também acho que é a carteira. Parece que é a carteira. Parece. Por isso que nós fizemos hipóteses, tá? Então, cada atendimento nosso é uma responsabilidade para a gente focar. Vamos lá ver, então, se é mesmo, qual é o foco? Trabalhar aspectos relacionados ao evento estressor e a dificuldade de aprovação na autoescola. O evento estressor foi o quê? Qual foi? Foi ele ter caído. O acidente. Isso. Agora, olha aqui embaixo. Atendimento. Inicialmente, agora eu vou falar. Vocês vão propor sempre igual eu estava falando nas aulas antes, 12 sessões, sempre começa com 12. Mas essa pessoa viu que, posteriormente, teve que ter mais 4 encontros. Mas a gente fala sempre 12, tá, gente? O atendimento da psicoterapia breve são 12. Pode aumentar? Pode. Aí, vamos lá. Foco. Como meta principal, foi colocada a aprovação no exame da autoescola. Sucesso que veio como resultado de uma ação ancorada no tripé apoio, esclarecimento e docência. Visando a esse êxito, a terapeuta precisou oferecer um vínculo protetor, motivador, diretivo e orientador. Dessa forma, ele teve a oportunidade de desenvolver a capacidade de colaborar ativamente com o seu tratamento, facilitando o desenrolar do processo terapêutico. Porém, vai acabar agora, aí eu volto, tá, gente? 40 minutos já. Porém, ela percebeu que ele teria que estar fazendo psicoterapia, farmacoterapia, por quê? Porque pânico
Incertos não. Pânico tem que ser tratado, tá? Com substância ou que a gente fala que são a questão da medicação alopáticas, tá? Ou se fosse outro transtornos, por exemplo, depressivo maior, ele teria que estar usando. Mas no caso dele, foi estresse pós-traumático, tá? Agora a gente vai entrar aqui como ela conduziu isso, como é que ela fez esse atendimento, tá? Vai acabar e eu tô voltando, ok? Volta todo mundo, tem 35 pessoas que tem que estar aqui, tá? Tá marcando ali 35. Ótimo. Vou voltar. Pode falar, tem um minutinho. É no mesmo link? Não, eu vou mandar outro, porque eu não sei. Eu mando esse mesmo, vocês não conseguem entrar. Mas eu já vou entrar, tá? 5 minutos eu tô voltando. Oi. Quem me chamou? A sala é cheia assim, é muito bom, né?